Doutora é médica pediatra, doutora em pediatria pela Universidade de São Paulo, membro do Departamento Materno Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein, membro do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da Câmara Técnica de Pediatria do CREMESP. Doutora Renata, por favor, 20 minutos. Boa tarde a todos, agradeço muito o convite em nome do Sidney e de todo mundo e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dos aspectos legais relacionados ao alcoolismo e uso de drogas na infância e adolescência. Bom, os momentos-chave em torno dos aspectos legais começaram em tempos imemoráveis, mas principalmente os relatos contam a partir de 1912, na Convenção de Haia, que foi o primeiro tratado internacional do controle de drogas, que proibiu o uso do ópio para fins não medicinais e regulamentou o seu comércio, e também proibiu de cocaína e derivados. 2 anos depois, surgiu a primeira lei chamada proibicionista, de Harrison Narcotics, foi o Harrison Narcotics Act, que foi bem abrangente, proibicionista abrangente, aprovada pelos Estados Unidos, que também restringiu o comércio doméstico de ópio, cocaína e derivados. A Lei Seca, que todos nós conhecemos, em 1920, que proibiu a venda e o consumo de álcool nos Estados Unidos, foi até 1933, quando finalmente o governo norte-americano reconheceu que o objetivo da proibição não foi alcançado e que seus efeitos colaterais acabaram sendo negativos. Em 1925, a Convenção Internacional do Ópio avançou nas restrições sobre o ópio e a cocaína e colocou pela primeira vez, introduziu a heroína e a maconha sob controle internacional. E, 12 anos depois, os Estados Unidos criminalizaram a produção e a posse da maconha. E, em 1936, Convenção para a Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas. E, pela primeira vez, foi estabelecido o tráfico de drogas como um crime e como crime internacional. Foi o primeiro acordo internacional que o nosso grande país acabou aderindo. Bom, é aquilo que já foi falado várias vezes. O álcool acaba sendo a verdadeira porta de entrada para as drogas ilícitas. Álcool e tabaco são as primeiras drogas experimentadas pelo jovem, em geral muito cedo, sem limites. Geralmente o usuário se torna dependente do álcool, passa a buscar, depois de algum tempo, efeitos mais intensos das drogas ilícitas. Esse é um advogado, o Leandro, que escreve muito sobre essa questão. Aqui temos um anúncio, por exemplo, só para citar um exemplo, publicado do CONAR, e que depois conseguiu ser proibido, né, em 2009, de publicidade de bebida alcoólica com personagens infantis. Então, isso ocorre para todos os tipos de drogas, sejam lícitas e ilícitas. E essa propaganda foi tirada de circulação. E como era antes de 2006, né? Falando do Brasil? Desde 1976, o tema era tratado pela Lei 6368, chamada, entre aspas, Lei de Tóxicos. Era o objetivo a repressão ao uso e tráfico e previa a possibilidade da internação compulsória de dependentes. E o usuário ele poderia ser condenado de 6 meses a 2 anos, enquanto os traficantes eles estavam sujeitos a apenas de 3 a 15 anos de prisão. A lei antiga, de 76, seguia de forma mais acentuada o modelo do controle de drogas que prevaleceu no século passado, o chamado proibicionista, e que foi liderado pelos Estados Unidos, aumentando cada vez mais os controles internos e internacionais das chamadas substâncias ilícitas. E o álcool? A lei brasileira define como proibida, como já foi falado aqui, a venda de bebidas alcoólicas para menores de 2 anos, é a lei de julho de 1996, e desde março de 2015 é proibido vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, ainda que gratuitamente, e passível de detenção por 2 a 4 anos e multa. É o que acontece mesmo na prática, né, como a gente consegue ver.
E a publicidade está restrita a bebidas com teor alcoólico igual ou superior a meio grau Gay-Lussac, cujos anúncios só podem ser veiculados em emissoras de rádio e televisão entre 21 horas e 6 da manhã, e a veiculação até as 23 só pode ser feita no intervalo de programas que não são recomendados para menores de 18 anos. Gente, as leis, as determinações, as resoluções existem, são muito bem feitas, inclusive. Mas, infelizmente, na prática, a gente sabe o que acontece. E o ECA? Vamos falar de novo no ECA, porque nós deveríamos ter orgulho do ECA de todos os seus artigos. E o que nos cabe mesmo, que está relacionado, é o artigo 243, que é vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, de novo, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcoólica, sem justa causa, e outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Isso foi dado pela Lei 13.106, que só veio em 2015, ou seja, 25 anos depois do ECA. A pena é a detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. De novo, foi dado pela redação dessa lei, que chegou em 2015. Mas a falta de fiscalização no cumprimento da lei e a permissividade das famílias e das sociedades acabam contribuindo para quê? Para que o consumo de bebidas alcoólicas e de outras drogas, infelizmente, continue rolando solto. E essa lei, ela alterou a 13.106, alterou o ECA para tornar crime, certo? E passa a vigorar, inclusive, a acrescida de um artigo que descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81 do ECA implica em multa de R$3.000 a R$10.000, medida administrativa, interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. De novo, a lei existe, mas infelizmente sabemos como é as suas aplicações. Houve também a revogação do inciso 1 do artigo 63 da Lei das Contravenções Penais, que foi o decreto de 1941, artigo 3º, e o artigo 4º falava que essa lei entrava em vigor a partir de março de 2015. Então, os aspectos legais acabam estando realmente cobertos. Mas aí começamos a colocar alguns pontos de interrogação. Quem é o órgão público que dispõe sobre as substâncias e produtos que podem causar dependência? É o Ministério da Saúde, através da Anvisa, em sua resolução da diretoria colegiada de 2012. Só que o álcool, por exemplo, etílico, não está relacionado na lista de substâncias entorpecentes e nem na lista das drogas, né, das substâncias psicotrópicas. Então, conforme parecer técnico da Anvisa, as bebidas alcoólicas não podem ser incluídas no conceito contido no artigo 243 do ECA. Tá? Sem comentários. No Brasil, o projeto da nova lei de drogas, em 2002, foi bem aquela época que estava ocorrendo muitos sequestros, muitos assaltos. Aí um grupo do Senado resolveu que já era hora de começar a trabalhar mais sério nessa situação. Eles aprovaram 21 projetos de lei e 3 propostas de emendas à Constituição Federal. No mesmo ano saiu a Política Nacional sobre Drogas, necessidade de separar os usuários dos traficantes, essa demanda do combate ao tráfico e os avanços científicos sobre a dependência e seu tratamento. Ou seja, os objetivos eram esses. Mas o que levou a isso era porque eles, senadores, estavam sendo vítimas de sequestros, roubos, enfim, tudo isso. Daí que motivou a tantos projetos. Era proibicionista, mesmo tendo adotado medidas diferentes, tanto de usuários em relação aos fabricantes, o porte e o plantio de drogas para consumo próprio continuavam sendo crimes. Então, já foi considerado de proibicionista também. Aí veio a lei de 2006, que endureceu a pena mínima de prisão para o crime de tráfico, que passou para antes era 3 anos, passou para 5. Por quê? Para impedir que os condenados por tráfico tivessem, por exemplo, as suas penas
de prisão substituídas para trabalhos comunitários, que todos os condenados até 4 anos, eles podem ter suas penas substituídas, então passaram para 5. Essa escolha legislativa, aliada à subjetividade do texto da lei de drogas, ao diferenciar usuários e traficantes, foi um dos principais fatores para aumentar o quê? Como já foi falado aqui, a população carcerária. Em 2014, as estatísticas mostravam 28% de presos por tráfico de drogas, certo? Entre mulheres, 64%, tá? Em 2006, isso em 2006, quando a lei de drogas foi aprovada, sendo que os presos por crimes de drogas representavam 14% do total. 2006 era 14%. Isso dobrou em 2014. E essa é a solução? Infelizmente, sabemos que não. Bom, política nacional sobre o álcool é o decreto 6.117 de 2007. Ela foi aprovada essa política, consolidada a partir das conclusões do Grupo Técnico Interministerial, virou decreto de lei de março de 2003, que formulou propostas para a política do governo, e aprovadas no âmbito do Conselho Nacional Antidrogas. E o artigo 2 já determinava que a implementação teria início com a implantação de medidas para redução do uso indevido de álcool e sua associação com a violência e criminalidade. Tá. Então, eles vão implantar medidas de redução do uso indevido do álcool, tá? Justamente por sua associação direta com a violência e criminalidade. E as nossas crianças e adolescentes, onde estão nisso? Artigo 3º, os órgãos e entidades deverão considerar em seus planejamentos ações para reduzir e prevenir os danos à vida e à saúde, de novo, situações de violência e criminalidade, associados ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na população brasileira, todas as idades, tá? O artigo 4º, a Secretaria Nacional Antidrogas vai articular e coordenar a implementação dessa política, e isso entrou em vigor a partir de maio de 2007. E por que tantas leis e tantas revogações? Então, aí estão 2 advogados, um advogado e um juiz da Vara da Infância aqui do Distrito Federal, e as observações deles são as seguintes. Do Marcos Barbosa: com o passar dos anos, observou-se um aumento significativo do consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens. A legislação era frágil na tipificação para aqueles que ofertavam bebida alcoólica a crianças e adolescentes. Ok, por isso que gerou a revogação. E o doutor Renato Scussel, que é o diretor, que é o juiz principal da Vara da Infância e Juventude aqui do Distrito Federal e do Centro da Infância e da Juventude também, todos devemos observar que o cumprimento dessa legislação que pretende coibir a ingestão de bebidas alcoólicas pelo público infanto-juvenil. E ocorrendo uma das condutas descritas na lei, o crime se consuma ainda que a criança ou adolescente não venha fazer uso da bebida. A lei tem que visar proteger a sua integridade física e psíquica, punindo com severidade aquele que expõe ao risco. São os únicos comentários que eu encontrei que deu para entender do pessoal da área do jurídico, falando realmente da necessidade de todas essas revogações. Bom, aquilo que o Letufo falou, as propagandas são permissivas de álcool, então, entre algumas delas, né, a da escola que desce redondo, se o cara que inventou a taxa de censura bebesse escola, não seria assim, ela seria assim. E isso para todos os horários, aquela propaganda que está disponível para todas as faixas etárias também. Bom, e falando dos órgãos e das instituições internacionais, Organização das Nações Unidas, existem acordos internacionais que regulam o tema, começaram em 1961, Convenção Única sobre os Entorpecentes, que passou a controlar drogas de origem vegetal, cannabis e papoula. Em 71, a Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas, controlando as drogas já sintéticas, sedativos, estimulantes e alucinógenos. Em 88, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Psicotrópicos, sistematizando medidas abrangentes, e os países tinham que adotar medidas para controlar o comércio, proibir a posse, cooperar internacionalmente para a erradicação do tráfico e da produção ilícita e adotar medidas penais contra
as condutas proibidas. E ainda o modelo proibicionista acaba sendo a norma internacional. Até que em 2016, a 30ª Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU, os países membros se comprometem a prevenir e reduzir o uso de drogas com flexibilidade para buscar modelos que priorizem o cuidado com a saúde e os direitos humanos, mas sempre atendendo às realidades regionais. E onde está o Brasil no mercado mundial das drogas ilícitas? Dados compilados pelas Nações Unidas, através de informações prestadas pelos os governos nacionais, ações de repressão à oferta, mais o consumo e também pesquisas domiciliares, a partir desses dados, a Organização das Nações Unidas consegue apontar os países produtores, quais são as rotas internacionais do tráfico e a prevalência do consumo no mundo. E o relatório de 2016, nós somos a principal rota de passagem da cocaína, que é cultivada na Colômbia, Bolívia e Peru, e que é enviada à Europa e à Ásia. Acho que a gente deveria ficar muito orgulhoso disso. A América do Sul responde por 60% das apreensões de cocaína no mundo e praticamente toda a produção. Isso ocupa uma área aproximada, na América do Sul, de 185 mil campos de futebol. Abastece o mercado europeu e asiático, e a droga que cruza o Brasil muitas vezes passa pela África antes de chegar ao seu destino final. E de todas as apreensões de cocaína na África, mais de 50% apontam o Brasil como rota de passagem. E como está hoje a discussão sobre a política de drogas? Está um grande debate. Os setores que são favoráveis à flexibilização argumentam que a criminalização das drogas e a aplicação seletiva da lei pelo judiciário só vai fazer aumentar os chamados danos colaterais da atual política. Os defensores da política de proibição dessas substâncias afirmam que o modelo brasileiro já é bastante avançado e que os problemas da aplicação falha têm que ser corrigidos no judiciário com investimentos em saúde e na segurança pública. Acho que é um pouco mais coerente a flexibilização e as políticas de proibição. E a dependência, como ela fica? Como o álcool e o tabaco são drogas, como a maconha e a cocaína, ao alterar o funcionamento do sistema nervoso central, são chamadas de psicoativas e também psicotrópicas, tá? Ao induzir os efeitos prazerosos, aumentando a produção dos neurotransmissores, desencadeando o mecanismo de recompensa cerebral. Mas a exposição prolongada dessas substâncias pode causar dependência. E por que o álcool não está no rol, na lista da Anvisa? Só Deus sabe. Qual seria a origem da dependência em algumas pessoas e não em outros, né? Por que algumas pessoas ficam dependentes e outras com as mesmas características não? É um mix, né, de fatores genéticos, neurobiológicos, comportamentais e até ambientais. E a dependência? Então, acho que já foi. O vício, aí se envolve sim um debate bem mais amplo do que a dependência química. E aí nós temos duas posturas de dois grandes estudiosos lá de São Paulo, o Dr. Rubens Adorno, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o Dr. Cláudio Jerônimo, professor da Unifesp. E vejam o que eles falam, porque nem eles acabam entrando, infelizmente, em acordo. Dr. Rubens, envolve um debate mais amplo do que simplesmente a dependência química. Afinal, existe o uso compulsivo dos jogos da internet, se a gente for traçar um paralelo, se a gente for fazer uma comparação. Aí ele fala que o atendimento a dependentes nas unidades varia muito conforme o município e a região e está se trabalhando com redução de danos, mas, que é o modelo que infelizmente não está indo bem. Mas a rede e os profissionais muitas vezes trabalham com a abstinência, ainda naquele sistema antigo chamado de ortodoxo. Já o Dr. Cláudio Jerônimo, o foco dos programas deve ser um processo que priorize a abstinência, ou seja,
São medidas e pensamentos que são passados para os profissionais absolutamente diferentes. Porque as pessoas têm que ter a chance de se tornarem e serem incentivados a isso, a conseguir alcançar a abstinência. Aí ele fala que a redução de danos, ela pode existir no processo de tratamento, como um meio, mas nunca no fim. Ou seja, como que a gente fica? Não fica, né? Recomendações e alertas. Existem muitas, adolescentes e jovens estão sempre expostos ao marketing de bebidas alcoólicas, os controles sociais são ineficazes em bloquear a associação entre a exposição e o hábito à dependência do álcool. O governo e as sociedades têm que renovar os esforços para resolver o problema, implementar regras e regulamentos relacionados a esse marketing. Só que já que nenhum outro produto comercial legal com tanto potencial de causar grandes danos à saúde é tão promovido através de anúncios de marketing, como infelizmente é o álcool. As campanhas da Sociedade Brasileira de Pediatria, cerveja também é álcool, cujo formulário pode ser acessado nesse site, e a campanha Zero de Álcool na Gravidez, beba a saúde com mais água e sucos de fruta, mas muito mais água do que suco. As políticas públicas da Organização Mundial de Saúde, que propõe 2 políticas de alta evidência de efetividade para diminuir os problemas relacionados especificamente ao consumo de álcool por adolescentes, seria uma delas aumentar o preço da bebida e a outra implementar e fiscalizar a idade mínima para beber, ou seja, só para os maiores de 18 anos. Essa medida tem efetividade alta, elevado suporte científico, boa transposição cultural e não é cara. E, para finalizar, a consultora técnica do Ministério da Saúde, Sheila Marina de Lima, que uma das saídas podia ser uma maior regulamentação da propaganda, pela legislação atual, aquela são proibidas entre 6 e 21, elas seriam só para bebidas alcoólicas acima de 13 graus Gay-Lussac, como vodka e uísque. Segundo a lei, aquela lei de 1996, as propagandas só poderiam ser exibidas das 21 às 6 e não devem estar associadas à ideia de um maior êxito e desempenho em qualquer atividade, como, por exemplo, aos esportes, condução de veículos ou até sexualidade. E para fins jurídicos, a lei considera drogas de uso proibido, entorpecentes, psicotrópicos e precursores, que constam nos anexos finais da portaria da Anvisa. É nessa lista que estão a cannabis, que é a maconha, a cocaína e a heroína. E, de novo, o alerta que o álcool não consta. O Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde e da OPAS, aumento de impostos sobre o álcool, requisitos para a idade mínima, restrição sobre onde e quando as bebidas podem ser vendidas e uma regulação rígida e abrangente em seu marketing. E era isso. Obrigada.